Mas vamos nessa para você entender o noticiário que é importante nesse domingo. O Brasil se queixará ao governo Trump por trato degradante aos imigrantes. Então vai ter uma reclamação formal do governo Lula para o governo Donald Trump. Por quê? Porque tem acordo sendo descumprido aí. Esse que é o ponto. O Brasil diz que tratamento a deportados viola acordo com os Estados Unidos. Inaceitável. Do que eles estão falando? Está vendo aqui a imagem lá dos hematomas? Isso aqui é imigrante que apanhou dentro do avião, voando para o Brasil, tá? Não é lá nos Estados Unidos, não, é já em voo por oficiais militares americanos que vieram trazer essas pessoas. Agrediram os brasileiros dentro do voo, inclusive agrediram os brasileiros dentro do território brasileiro, já aqui, onde eles não mandam porcaria nenhuma. Mas eu vou te contar essa história porque o negócio foi muito mais sério do que parece, tá? Os brasileiros dizem que foram agredidos por quê? Porque o avião estava cheio de problema, eles eram tratados feito animais, acorrentados nas mãos e nos pés. E aí o avião também tinha vários problemas técnicos, teve problema no motor. O avião saiu lá dos Estados Unidos, saiu da Virgínia, do estado da Virgínia. E ele fez 3 paradas por conta de problemas. Ele parou ainda em território americano, depois ele parou no Panamá, depois ele parou em Manaus, no Amazonas. Porque no caso de Manaus, o ar-condicionado do avião parou de funcionar, estava um calor insuportável. Você imagina, tinha 88 brasileiros dentro do voo. É um avião que foi fretado pelos Estados Unidos, pelos militares. Então ali era um avião militar americano trazendo brasileiros que tentaram entrar nos Estados Unidos e não conseguiram. Tinha gente ali que estava presa já fazia 2 anos nos Estados Unidos. Tinha gente que não estava presa, que estava trabalhando. E as autoridades imigratórias americanas chegaram lá no trabalho da pessoa, no restaurante, na obra, e ó, prendeu as pessoas. Inclusive um brasileiro que já morava nos Estados Unidos há 35 anos foi deportado nessa primeira leva aí. Mas aí assim, qual que é a responsabilidade do atual governo, que é o Trump? Né? A gente tem que dividir as coisas. Por quê? Primeiro, o que muda é o tratamento que os brasileiros estão recebendo. Mas esse voo já estava previsto, é desde o governo Biden. Né? Foram mais de 30 voos com deportados que o Joe Biden mandou para o Brasil. Vou explicar essa história direito para você. É o seguinte, lá em 2006, até 2006, o Brasil recebia voos de deportados. Aí o Lula, na época era o presidente, falou, ó, desse jeito não. O Brasil parou de aceitar esses voos militares. Por quê? Porque o brasileiro é tratado feito bandido, né? E aí o brasileiro que está lá sendo deportado, 99,9% desses brasileiros não são bandidos, são pessoas comuns, estavam desempregados, sem esperança no Brasil e resolveram tentar sorte nos Estados Unidos. Ah, mas eles estavam ilegais porque eles não tinham visto, não tinham documento e tal. Ok, você pega o sujeito, manda de volta para o país dele, mas trata ele com dignidade. Por quê? Porque ele não é bandido, ele é um cidadão comum, pobre, que foi em busca de uma vida melhor. Então você põe ele no avião, não tem que acorrentar essas pessoas. Ninguém é bandido, ninguém é marginal, ninguém é assaltante, ninguém é assassino para algemar braço, perna, para xingar, para humilhar. E é isso que aconteceu nesse voo. Essa é a mudança em relação ao governo anterior, do Trump para o governo Biden. No governo Biden as coisas não estavam acontecendo desse jeito. Agora a humilhação, os maus tratos são intensos. Isso é o que mudou. Mas como eu estava explicando, esse voo já estava programado. Não foi agora o Trump que providenciou essa galera. Gente que já estava enfrentando o processo de deportação no governo Biden. Foram 30 voos. E aí, assim, o que mudou? Porque o Brasil tinha parado de aceitar esses voos. Aí, em 2017, o governo Michel Temer, ele assinou um novo acordo para aceitar voos de deportados. E aí, neste acordo, que foi assinado pelo governo americano, está escrito lá que você não pode submeter esses brasileiros a um tratamento degradante, humilhante, torturante. Está escrito no documento que os americanos assinaram com os brasileiros. Mas eles voltaram a tratar os brasileiros feito bichos no voo. E aí é por isso que o governo brasileiro agora fez essa reclamação formal, esse protesto. O que foi feito? Chegou lá em Manaus, isso é importante você entender, porque não foi assim como estão contando não, tá? Chegou lá em Manaus, o avião ficou parado na pista de pouso, com todo mundo dentro, desligado, um calor infernal, todo mundo algemado e acorrentado pelas pernas, pedindo pelo amor de Deus para ir no banheiro, os militares não deixavam, pediam água, eles não davam, ameaçavam, eles relataram nas entrevistas que eles ameaçaram matar os brasileiros, falaram que não estavam nem aí com o governo do Brasil, né? Isso com um avião pousado no aeroporto de Manaus, tá? Em território brasileiro, e os caras botando banca. E aí os brasileiros se revoltaram, houve agressões físicas, houve mata-leão, gente que foi desmaiada, criança passando mal, mulher desesperada, houve tudo isso dentro do voo enquanto ele estava no pátio do aeroporto de Manaus. Aí eles se revoltaram, os brasileiros que estavam dentro do voo se revoltaram, mesmo acorrentados, eles conseguiram abrir a porta de emergência do avião
e desceram, saíram em cima da asa do avião. E aí começaram a pedir socorro, pedir ajuda, pedir para chamarem a Polícia Federal. E aí os funcionários do aeroporto chamaram a Polícia Federal e aí os brasileiros foram desembarcados do avião na marra contra a vontade dos militares americanos que estavam trazendo. Por quê? Porque o combinado era esse voo chegar até Belo Horizonte, o aeroporto de Confins, porque a maioria dos imigrantes que vão lá para os Estados Unidos são de Minas Gerais, principalmente ali da região de Governador Valadares. Então, por conta disso, o combinado é sempre esses voos chegarem em Belo Horizonte. Só que aí o governo brasileiro falou nem pensar. Primeira coisa que aconteceu, o Lewandowski mandou tirar as algemas e as correntes dos brasileiros. Falou, aqui não, vocês estão pensando o quê? Vocês estão desrespeitando os direitos humanos, isso aqui nesse país aqui tem quem manda. Então vocês tratem de tirar imediatamente as algemas e as correntes. E aí a Polícia Federal chegou lá na hora, com essa ordem do ministro, e desacorrentou todo mundo, tá? Mas olha só a situação que eles chegaram. Esse vídeo aqui mostra a chegada dos brasileiros em Manaus. Depois que eles foram desembarcados desse avião que você está vendo aí, na marra, olha só, eles caminhando ainda algemados e acorrentados pelas pernas. Olha a dificuldade que eles têm para andar. Humilhados mesmo, tá? Tratados como lixo, como cachorro. Essa é a mudança do governo Trump para o governo Biden, tá? É o tratamento que os brasileiros estão recebendo. Aí você está vendo, ó, as pessoas descendo completamente humilhadas. E aí, a partir desse momento, o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, falou, ó, para com a palhaçada agora. Tá vendo? Olha a situação desse rapaz. Você acha que esse rapaz é bandido? Não, não tem bandido aí nesse voo. Tem gente que estava imigrante indocumentado, ou seja, sem documentos. Gente que estava tentando. Aliás, muitos brasileiros que hoje são imigrantes legais nos Estados Unidos ficaram 4, 5 anos, muito mais tempo até, como imigrantes ilegais até conseguir a sua documentação. Então o fato de você estar lá sem documentos não significa que você é um bandido. Então não tem justificativa um tratamento como esse. E aí o ministro Lewandowski falou, tira a algema. E o Lula falou, ó, manda um voo lá para Manaus para pegar esse pessoal, porque esse pessoal não vai continuar voando mais nesse avião dos Estados Unidos. Então chegou lá para os oficiais americanos que estavam no voo e falou, ó, serviço encerrado, vocês já fizeram a entrega. Daqui vocês voltam para os Estados Unidos imediatamente. E aí mandou, o pessoal dormiu lá, num alojamento lá em Manaus. Depois, no dia seguinte, foi um avião da Força Aérea Brasileira, um avião decente, com essas pessoas sem estarem algemadas e acorrentadas, foram trazidas para Belo Horizonte, foram encaminhadas cada um para suas casas. O governo fez uma recepção com dignidade, com decência e com auxílio dessas pessoas que, nesse momento, estão completamente desamparadas, né? A ministra Macaé Evaristo, que é a ministra dos Direitos Humanos, esteve em Belo Horizonte, entrou no avião assim que o avião estacionou para fazer a recepção desses imigrantes brasileiros. E depois também, esse aqui é um vídeo que o governo brasileiro divulgou justamente dessa recepção e depois do que os próprios imigrantes que estavam chegando no Brasil contaram que eles passaram na vinda e também como eles foram tratados na chegada ao Brasil. Foram tratados como? Como seres humanos, como devia ser. Dá uma olhada. Gente, boa noite. Bem-vindos ao nosso país, bem-vindos a Minas Gerais. Eu estou aqui a pedido do presidente Lula para acompanhar aqui o desembarque de vocês, para fazer essa recepção. O nosso posicionamento é que os países eles podem ter suas políticas imigratórias, mas nunca violar os direitos humanos de ninguém. E especialmente eu tenho um olhar para as crianças, então queria também pedir que as famílias com crianças elas tenham prioridade aqui nesse desembarque. A gente não pode suportar a violação dos direitos humanos. E o que aconteceu nesse voo foi a violação dos direitos dos brasileiros. Fomos atracados lá, que é o Gemado, na quarta-feira, meia-noite. Chegamos no Brasil, continuamos com a algema, falamos para eles, nós estávamos em território brasileiro, que em território brasileiro, que vocês tirassem a algema nossa, vocês não queriam tirar. Mas simplesmente o governo Lula, na hora, mandou um avião para nós da Força Aérea, um avião confortável, viu? E o assunto é esse. Lula chegou e falou, nós vamos pegar o nosso povo e levar para cada um para sua casa. Isso que foi importante. Deu um tratamento digno de um ser humano ser tratado lá. Nós fizemos todo esse procedimento da forma mais séria e buscando preservar ao máximo a dignidade desses cidadãos. E foi uma recepção muito boa mesmo. Nós só temos a agradecer. Isso é muito importante porque a gente também tem um governo que pode agir em prol do seu povo. Chegamos no Brasil, chegamos na nossa casa, né? Dignidade.
Humanidade. É isso que a gente está falando. Tratar as pessoas como seres humanos, como elas devem ser. Pra você ter uma ideia, o México e a Colômbia recusaram esses voos militares americanos. Por quê? Porque já sabiam que havia tratamento indigno para os cidadãos. Então, nem puderam decolar dos Estados Unidos, sim, porque tem um acordo, como eu falei, porque não é um avião civil comercial que você compra passagem de viagem, é um avião militar. Mesmo sendo um avião de uma empresa privada, ele foi alugado pela Força Aérea Americana. Então, ele é um avião militar. Então, para não aceitar ter os seus cidadãos tratados como criminosos, o México e a Colômbia, os presidentes lá, o Gustavo Petro da Colômbia, disse assim, ó, nós não temos problema nenhum em receber os nossos cidadãos aqui, mas eles vão ter que vir num avião civil e tratados com dignidade e humanidade. Caso contrário, nem pensa em botar um avião no ar, porque aqui não vai pousar. A mesmíssima coisa disse a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México. Recusou e não foi para lá um avião dos Estados Unidos com deportados, pelo mesmo motivo, porque era um avião militar que ela sabia que os mexicanos seriam tratados com essa indecência que você acabou de ver aí, né? O governo brasileiro aceitou esse primeiro avião, mas já está estudando a possibilidade de não aceitar novos aviões militares nessas condições. Inclusive, o governo brasileiro está estudando, porque existe um convênio, existe um acordo assinado entre os países. Então não se trata de não aceitar de jeito nenhum, se trata de impor condições. Ó, ou trata o cidadão com humanidade, ou então nós não vamos aceitar. E aí o que o Brasil está pensando? Em mandar pessoas da embaixada brasileira nos Estados Unidos, das representações consulares, para que essas pessoas recebam os brasileiros lá no embarque, lá nos Estados Unidos, para saber se está tudo bem com elas, e eventualmente até viaje no mesmo voo para o Brasil, para ver se os brasileiros vão ser bem tratados. O governo brasileiro está estudando implantar esse tipo de medida para impedir que os brasileiros que estão tentando a vida lá fora sejam tratados como bandidos, como lixo, como o Trump tem feito desde que assumiu, né? Nem uma semana completou de mandato, já voltou a ser a pior pessoa em ação na história do mundo. Donald Trump, tá aí. Né? Agora, eu disse para você que dava para comparar, né? O governo brasileiro fez o quê? Não deixou tratar os brasileiros como bichos, assumiu o restante do transporte, porque o avião, inclusive, corria risco de cair, era cheio de problema, um avião velho, sucateado, detonado, cheio de problema mecânico, técnico e o diabo. E aí o governo brasileiro falou, não, assim vocês não vão tratar os brasileiros, não. Trouxe os brasileiros para Belo Horizonte e providenciou a ida de cada um para suas casas, para suas cidades. E aí a gente compara, que em 2020 já acontecia esse tipo de deportação em massa, 2019, 2020 e tal. E o Bolsonaro foi perguntado em 2020, em janeiro de 2020. Poxa, Bolsonaro, foi perguntado o quê? Você vai deixar humilhar, espizinhar, pisar nos brasileiros desse jeito? Que patriota de merda é você, Bolsonaro? E aí o que o Bolsonaro respondeu na época? Que ele jamais pediria para o Trump não tratar os brasileiros como cachorros. Jamais vou pedir para o Trump mudar o tratamento dado aos brasileiros. Tá? Ele disse o seguinte, que se fosse ele, Bolsonaro, na hora de expulsar alguém do Brasil, ele até não colocaria algemas nem correntes, mas que se o Trump quer colocar, tudo bem. Né? Esse é o patriota que defende os brasileiros. Inclusive, ele foi perguntado em vídeo, numa entrevista à CNN Brasil, sobre o que ele achava dessas deportações em massa. E sabe o que ele disse? Ok, Trump tá certo, tem mais é que detonar com essa galera mesmo. Tá duvidando? Então assiste aí. Ó. No discurso dele, nos decretos que ele já assinou, ele tem uma agenda muito forte em relação à deportação em massa de imigrantes ilegais. E a gente sabe que tem cerca de 230 mil brasileiros indocumentados nos Estados Unidos. Eu queria te ouvir sobre essa preocupação com as famílias desses brasileiros, com esses brasileiros. Qual que é o posicionamento do senhor? Lá é a casa dele, como aqui é a nossa. Uma parte disso foi gente que não tinha qualquer qualificação para ir para lá. Empurraram para lá muito tipo de gente que frequentava até presídios em outros países. Então ele está fazendo a coisa certa, foi compromisso de campanha, ele já começou a fazer esse trabalho lá. Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele faria a mesma coisa. Ou seja, tem um monte de bandido mesmo na cabeça dele, né? O pior é isso, é mentira. É mentira. Por quê? Porque o sujeito que cometeu um crime nos Estados Unidos, que for um bandido de fato, esse não é deportado, esse é preso nos Estados Unidos, julgado nos Estados Unidos, cumpre pena nos Estados Unidos, só depois, eventualmente, ele vai ser expulso do país. Então essa galera que está sendo mandada de volta é só trabalhador, é só gente simples, gente humilde que está tentando melhorar de vida.
né? Mas na cabeça desse estrupício aí, não. Na cabeça dele eles estão certos, o Trump está certo, tem mais é que humilhar, espizinhar os brasileiros mesmo. Esse é o patriota que comandou o Brasil durante 4 anos. E, ó, depois que ele foi consultado, falou que não ia pedir para o Trump, jamais que ele ia pedir para o Trump mudar o tratamento, ou seja, tratar os brasileiros um pouco melhor. Em março de 2020, eu trabalhava ainda na TV Globo, fiz uma reportagem para o Fantástico justamente sobre o tratamento que os brasileiros recebiam do governo americano. Era governo Trump ainda, o Biden ainda não tinha assumido. E eram voos e mais voos que chegavam. Toda semana chegava voo em Belo Horizonte. E os brasileiros, assim, quase que unânimes, falando sobre o tratamento que eles recebiam, tanto nas prisões americanas, que eram tratados como lixo, quanto no próprio voo, que eram enviados de lá para o Brasil. E chegavam aqui, nada, nenhum tipo de apoio dado pelo governo Bolsonaro. Eu vou deixar na descrição o link da reportagem. Eu fiz a parte do Brasil, o Ismar Madeira fez a parte lá na fronteira do México com os Estados Unidos. Se eu fosse você, eu assistia, porque ela retrata exatamente o que acontece com esses brasileiros, quem são esses brasileiros, o que eles estão buscando lá e como é que eles estavam sendo tratados e continuam sendo tratados pelo governo americano. E na época eram tratados dessa maneira, com amplo apoio do governo brasileiro, que era do Bolsonaro. Isso aqui é só um trechinho da matéria que fala, para mim, a coisa mais importante nessa comparação que a gente está falando entre governos aí, ó. Só um trechinho, dá uma olhada. O Brasil não aceitava esses voos fretados pelo governo americano para trazer os brasileiros expulsos de lá desde 2006. Mas essa política mudou no atual governo. Mais de 500 brasileiros já foram expulsos e são trazidos em aviões fretados e pagos pelo governo americano. 6 já chegaram aqui no aeroporto de Confins. Agora está chegando o 7º. Esses brasileiros dizem que o único apoio que eles têm recebido na chegada ao Brasil é esse lanche aqui que está sendo oferecido pela concessionária que administra o aeroporto. Vocês acharam que quando chegasse no Brasil ia ter alguma coisa? A gente achava. Quem não tivesse condições de voltar a casa, ter algum apoio, alguma ajuda, mas não. Descemos no aeroporto, se viram, cada um segue seu rumo agora. Tá aí, esse era o tratamento que eles recebiam do governo Bolsonaro quando chegavam no Brasil, eram abandonados lá no aeroporto. Muitos não tinham nem dinheiro para voltar para suas cidades e ficava por isso mesmo, porque o patriota que comandava esse país era favorável a tratar os brasileiros feito lixo. Tá? Qual que é a situação atual agora dos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, que ainda não foram deportados? Pânico, claro, pânico se instala, imigrantes evitam hospitais e crianças temem ir à escola. Sim, tem brasileiros que não estão indo trabalhar, porque estão com medo de estar lá no trabalho, de chegar à imigração e prender. Tem criança brasileira que não está indo para a escola com medo, tem gente que está doente, que não procura o hospital, porque tem medo de ser fechado lá no hospital, descobrir que é imigrante e a polícia ir lá e prender. Então está um pânico generalizado entre os brasileiros que imigraram para os Estados Unidos, que estão vivendo lá. Um pânico generalizado. É essa a situação. E assim, para o Donald Trump é lindo, perfeito, é isso que ele queria mesmo. Por quê? Porque isso amedronta outras pessoas e faz com que elas não queiram arriscar ir para os Estados Unidos. Então esse tratamento degradante, agressão física, abuso psicológico, acorrentar, deixar sem comer, deixar sem ir no banheiro, tudo isso é propaganda para outras pessoas não arriscarem ir para os Estados Unidos. Ou seja, desumanidade pura e simples. Assim, ó, desumanidade mesmo, crueldade, maldade na alma das pessoas que determinam esse tipo de coisa. Podia simplesmente mandar o cara de volta para o país dele, porque, de fato, é direito de cada país determinar como é que funciona a imigração, quem eu aceito aqui, quem não aceito. Agora, quem não aceito, o que eu faço? Trato com dignidade, mando de volta. Né? Não é o que acontece, porque dignidade é uma palavra que não existe no vocabulário da extrema-direita. Não existe, simplesmente assim.